Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Guga e Richard. Deus abençoe a vida de vocês. Amados, abra comigo no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 3. Hoje nós já falamos pela manhã nesse trecho e nós vamos ler agora Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Livro de São Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os nativos, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso deveria ser assim? Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É interessante nessa palavra de Deus, o tema dessa mensagem é: domine a sua língua. Domine a sua língua. O livro de Provérbios tem um trecho lá em Provérbios 16, 24, que fala: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Muitas vezes nós já vimos pessoas sendo curadas e levantadas, refeitas e reanimadas por uma boa palavra. Uma palavra boa, ela traz medicina para a nossa alma, ela traz cura para a nossa alma, sabe? Como um bálsamo, ela traz muitas vezes um novo alento. Pessoas são edificadas, são levantadas através dessas palavras que levantam outras pessoas. Mas também já ouvimos famílias inteiras serem minadas e serem muitas vezes destruídas por palavras insensatas. Há palavras que ferem mais do que uma espada afiada. Há palavras que realmente penetram profundamente na nossa vida e dificultam muitas vezes o nosso relacionamento com outras pessoas. Há palavras que ferem, sabe? É interessante que muitas vezes nós vimos na palavra de Deus vários momentos que a palavra trouxe destruição. A mentira trouxe
destruição. E isso prejudicou aquele momento da história. Aqui é interessante nesse trecho que fala sobre a língua, fala que ela é um fogo consumidor, que ela pode ser instrumento de bênção, mas ela também pode ser instrumento de destruição. Salomão, ele fala de 7 pecados, e 3 deles, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, estão ligados ao poder da língua. A língua mentirosa, a falsa testemunha que profere mentira, e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Pecados relacionados à língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa que procede mentiras, e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Tiago aqui diz que o mestre, ele começa falando, o mestre ou líder precisa ter bastante cuidado, pois terá maior juízo, por ter maior conhecimento, por saber mais das coisas. Quanto mais conhecimento e experiência nós temos, mais responsável nos tornamos diante de Deus e diante dos homens. Se eu faço uma coisa por ignorância, muitas vezes eu não sou responsável disso. Mas se eu faço uma coisa sabendo, eu me torno responsável. E ele fala que quanto mais nós buscamos isso, nós temos que ter o senso da nossa responsabilidade. Aquele que não tropeça no falar, a palavra diz, ele é perfeito varão. Perfeito varão. Capaz de dominar todo o seu corpo. Olha o verso 2. Quantas vezes já ficamos envergonhados por aquilo que falamos e não deveríamos ter falado? Uma palavra falada é como uma seta lançada. Não tem mais jeito de retornar. Ela já foi. E muitas vezes, como eu disse aqui, palavras ferem mais do que espada. Como um saco de pena solto ao vento, não podemos mais recolhê-las. Se você falou para muita gente, então, tem gente que termina de falar, a pessoa já saiu por um lado, já saiu por outra porta, não tem mais nem como se recolher. E muitas vezes já está falando no corredor já. Eu dou aula, imagina, o professor disse isso. O professor falou, nem terminou a aula, já saiu no corredor, já está falando. Entendeu? Tem que tomar cuidado. A língua tem o poder de dirigir, olha o verso 3 e 4. Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira que falamos, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Olha um exemplo bom, um exemplo bom. Pastor Martin Luther King foi um exemplo. Em agosto de 1963, diante do monumento Lincoln em Washington, ele inflamou a multidão de 200 mil pessoas, dizendo: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho de que um dia no meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pela dignidade do seu caráter. Em 64 ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. Em 68 ele é morto por um atirador branco. Mas ele deixou um país mais justo e um país mais humano. Outro exemplo do poder da língua, podemos dizer, outro exemplo desse poder da língua é Hitler. Ele eletrizava as multidões. Ele praticava exatamente coisas cruéis e desumanas. Ao mesmo tempo, ele usava da sua oratória. Tantos líderes que foram ruins, desumanos, corruptos, usaram da sua oratória, do seu falar. Temos exemplo de Hitler.
temos exemplo de Mussolini, temos exemplo de outros imperadores, temos exemplo de outros ditadores. A língua tem o poder de dirigir tanto para o bem quanto para o mal. Tiago fala do freio e do leme. Se você conseguir controlar a sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza. Você pode canalizar a sua vida para um fim proveitoso. É interessante isso. E nós precisamos aprender sobre como dominar a nossa língua, como dominá-la, sabe? De maneira eficiente. Com o freio você consegue dominar cavalo, selvagens, perigosos, conduzindo para onde você quiser. Também com o timoneiro, por meio de um leme, ele conduz o seu navio. Através da sensatez, através do controle, através de outras coisas mais, nós conseguimos dominar a nossa língua. Além de ter o poder de dirigir, a língua tem o poder de destruir. Aqui Tiago usa duas figuras de linguagem, o vento e o fogo. Uma fagulha pode incendiar toda uma floresta. O fogo depois se agiganta e se alastra, tornando-se indomável e deixa uma grande devastação. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimento, prejuízo e destruição, assim também é o poder da língua. Se nós não nos cuidarmos, sabe, ele pode destruir. É interessante isso, e nós precisamos entender nesse processo. Através do fogo, milhares de pessoas já se perderam. Fogo provocado por alguém mau, como foi o caso de Nero no Império Romano. Fogo provocado por um incêndio em diversos locais. Nós vimos incêndios até em igrejas. Sabe? É interessante esse processo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. 3 coisas que devem ser aqui tomadas como uma precaução para a nossa vida quanto à língua. Primeira coisa, no verso 6, a língua é perigosa. Perigosa. Ela pode causar muita destruição. No verso 7, a língua é indomável. Quando abrimos a boca, as nossas palavras devem ser boa, verdadeira, amorosa, edificante. Sabe? Tudo que ouvimos deve passar pelo crivo de 3 peneiras, diz na filosofia. O pai da filosofia, Sócrates, ele fala assim: a primeira peneira é a peneira da verdade. Para que eu não fique transmitindo para outras pessoas o que não é. A segunda peneira, você já falou para a pessoa envolvida o que você está falando? Você não pode sair falando coisas de uma pessoa se você nem falou para ela. A terceira coisa é a língua, ela é incoerente, mas o que você vai contar vai ajudar essa pessoa. Então sempre quando nós formos falar alguma coisa, precisamos passar pelas 3 peneiras. A peneira da verdade. Já foi confirmado que isso é verdade? A segunda peneira, a pessoa envolvida sabe disso, você já falou para ela? Ou está falando uma coisa de alguém sem nem ter falado com a pessoa? A terceira peneira, isso vai ajudar? Vai ajudar alguém? Vai edificar alguém? Sabe? Então a língua é perigosa, ela é indomável. Ao mesmo tempo a língua é incoerente. Fala que ela pode abençoar ou amaldiçoar. Eu posso estar aqui nesse domingo, tanto de manhã quanto tivemos, como agora à noite, adorando a Deus. Mas eu posso sair daqui amanhã
está fazendo coisas que não agradam a Deus com a minha língua. A incoerência da língua está nesse fato dela abençoar e amaldiçoar. E é interessante nós pensarmos nisso. A mesma língua que usamos para falar mal dos outros é a mesma língua que usamos para adorar a Deus num culto. Eu preciso pensar e refletir sobre como eu estou usando a minha língua. Como eu estou usando a minha língua. Sabe? Como que eu estou usando essa língua? Ela está sendo usada para o bem? Ela está sendo usada para a edificação? Ela está sendo usada para o crescimento? Outra coisa, a língua tem o poder de deleitar como uma fonte, uma árvore. Uma fonte que jorrou e traz vida. A fonte é um lugar de sedentos, de cansados encontrarem alento, vida, conforto e ânimo. Que bênção você pode usar para a língua como refrigério para as pessoas. Que bênção você pode usar para a língua para encorajar as pessoas. Que bênção você pode usar da língua para edificar a vida das pessoas. Que bênção! Como você pode usar essa língua? É importante nós aprendermos sobre isso. Como podemos usar a língua para consolar, para abençoar, para edificar, para trazer ânimo, para trazer refrigério. Outra coisa que precisamos refletir sobre nós mesmos. Quando as pessoas chegam perto de nós, elas saem encantadas e animadas com a vida? Como que elas saem? Elas saem melhores? Ou elas saem piores? Como que essas pessoas saem? Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? A sua família é abençoada com as palavras que você diz? Você tem gerado frutos, tem gerado vida, tem gerado esperança? Reflita sobre isso. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, para que você possa pensar sobre o domínio da língua. A sua língua tem trazido bênção? Ou a sua língua tem trazido maldição? A sua língua tem sido refrigério? A sua língua tem sido consolo? A sua língua tem sido uma fonte de esperança? A sua língua tem sido uma fonte de alento? As pessoas, quando chegam perto de você e você começa a falar, elas saem mais animadas e motivadas? Ou elas saem desanimadas? Como tem sido isso? Como tem sido o seu relacionamento e o uso da sua língua? A sua língua nos seus relacionamentos diários tem sido edificante? Que você possa refletir sobre essa palavra e dominar a sua língua. Deus maravilhoso, Pai, eu quero pedir por cada filho, cada irmão, cada pessoa que nos assiste hoje. Como o Tiago disse aqui, a nossa língua ela pode ser uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Se nós não temos usado ela para a bênção, se nós não temos compreendido como devemos utilizar a nossa língua, se a primeira palavra da nossa vida e dos nossos relacionamentos tem sido uma palavra dura, de ofensa, que não tem edificado,
Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Se a nossa língua tem sido pesada, ajude-nos, Senhor, a termos uma língua que traz bênção, que reflete a vida que vivemos contigo, que verdadeiramente nos ajude, Pai, a trazer alento, refrigério, esperança e vida àqueles que necessitam. E nos nossos relacionamentos, a nossa língua sirva de direção para o bem, de motivação para encontrar uma saída, para levantar alguém que está necessitado. É no nome de Jesus que oramos e pedimos, Pai, que essa reflexão ajude-nos a dominar a nossa língua e ela expressar a vida e o relacionamento que temos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.